que a gente entenderia, né, o que a gente entenderia por gestão de qualidade em serviços, né? Da questão de qualidade em serviços, nesse sentido. Isso é muito importante, tá? Então, quando falamos, né, de qualidade em serviços, a gente tem que entender um pouco o que a gente entenderia aí por conceito de satisfação do cliente. E quando a gente pensa em satisfação do cliente, o que vocês entendem por isso? Pessoal? Eu acredito que é quando o cliente sai satisfeito do estabelecimento, que agradou a tudo que ele foi ali à procura. Léo, por exemplo, você foi para comprar um sapato do modelo, da cor que você queria. A pessoa te atendeu friamente, mas fez tudo direitinho e te entregou o sapato. Você se sentiria satisfeita? Não. Se me tratou com frieza, uma que eu nem compraria o calçado mais. Ela te tratou ali, ela foi muito técnica. Ah, você gostou? Não. Ah, senhora, depende do que a senhora gosta. Né? Algo assim. Se é algo que eu fui em busca e é aquele modelo que eu quero, independente de qualquer coisa, eu já saio tranquilamente. Para mim, eu fiz a minha compra, eu estou satisfeita. Eu comigo em particular, eu tenho um jeito de eu comprar as coisas. Eu não gosto que vendedor me aborde. Eu gosto eu passo, eu olho para a vitrine e olho o tênis que eu gostei, passo direto. Vou olhar outras coisas. Depois eu volto e se eu quero comprar aquele tênis, eu já vi o preço, eu já vi o tênis, eu sei que eu quero comprar ele, eu vou direto. O primeiro vendedor que me atender, eu falo, eu quero esse tênis, esse número e tal, e acabou. Eu não gosto de vendedor me abordando. Eu sou assim. Isso, e que seja direto e reto. Vocês estão vendo? Exato. Vocês dois têm uma percepção diferente do que seria uma satisfação. Ah, aquela vendedora, ela foi séria, não deu um sorriso, não fez nada. Ah, eu não me senti... Ela me entregou o produto, ela me fez o serviço, mas eu não me senti, digamos assim, feliz. Ela cumpriu o que prometeu. No entanto, eu acho que poderia ter sido algo melhor. Para vocês verem, no entanto, o Cláudio se fala, olha, eu quero algo direto, reto, sem problemas. Ou seja, vocês veem que o conceito de satisfação, ele também é meio que subjetivo. Né? Então, nesse sentido, existem modelos que vão falar um pouco dessa questão da satisfação. Não sei se vocês já ouviram falar, existem modelos chamados modelos de desconfirmação de expectativa. Nós vamos falar de um especificamente hoje, chamado ServeQual. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram? Não. Nunca ouviram falar? Não. Então, são modelos que a gente tenta, avaliar, tá? Avaliar a satisfação do cliente. A satisfação do cliente, tá? É nesse sentido. Cadê o Felipe? Ele saiu? Não vi mais. Estranho. Agora que eu vi que ele saiu aí do grupo. Alguém manda um WhatsApp para ele. Cadê o homem? Então, esses modelos de desconfirmação de expectativa, tá? Eles justamente tentam captar o que poderia ser a expectativa do cliente, tá? E como atender essa expectativa do cliente. Você pode fazer isso, tá? De várias formas. Você pode fazer isso através de modelagem estatística. A gente usa muito, por exemplo, o que a gente chama de equações estruturais, tá? Aplicando aí na satisfação do consumidor. Tá? Essas análises, chamadas análise de equações estruturais, ou também análise de caminhos, ela serve para avaliar como é que a satisfação do consumidor é vista,
né, de várias formas. E a gente sabe, né, que existem diversas maneiras de você influenciar, né, uma lealdade a uma marca, né, e por conseguinte ter repetição de compras, né. Por exemplo, uma comunicação de boca a boca positiva, né, por exemplo, ou hoje, né, é alguém falando na internet, ou é alguém, por exemplo, né, que não foi atendido e de repente faz um vídeo hoje no YouTube falando mal daquele produto, né? Então, a satisfação do consumidor é que vai levar à repetição da compra. Quando vocês estão vendendo um produto ou serviço, vocês querem que o cliente continue fazendo isso, continue comprando o seu produto, né? É nesse sentido que vocês querem. Agora sim, Felipe voltou. Felipe estava sumido, o que aconteceu? Cadê ele? Agora ele entrou. Sumiu, Felipe? Né? Então, a gente tem que entender que essa questão hoje da satisfação ainda é muito maior. E por que ela é muito maior hoje? Algum de vocês tem alguma ideia? Pelo seguinte, gente, hoje, na média, a renda das pessoas está subindo, claro, estamos excetuando esse momento que nós estamos passando aqui de crise e tudo mais, né? Mas, na média, a renda média da população vem subindo ao longo do tempo, isso década após década. Muitos produtos, né, que antes eram caríssimos, hoje são produtos praticamente populares. Um exemplo, por exemplo, é uma televisão. Acho que todo mundo aqui tem noção de que qualquer um pode comprar uma televisão hoje em dia. Algo que há muito tempo atrás seria um produto só de famílias muito ricas, não é verdade? Né? Nesse sentido, quando a gente olha essas questões, a gente vê que, por exemplo, se o produto, boa parte de produtos ou serviços hoje praticamente estão baratos, e mais do que isso, eles são meio que pasteurizados ou padronizados, o cliente hoje, ele busca uma satisfação nessa compra. E essa satisfação na compra, como eu disse a vocês, ela é uma coisa um pouco subjetiva, né? Por quê? Porque a satisfação é uma avaliação, é um julgamento que vocês fazem. Vocês veem aí, né? O Clauderson tem uma percepção ou um julgamento diferente, entendeu? Da esposa dele, entendeu? Da esposa dele. Então, vocês veem que, nesse sentido, é uma percepção subjetiva. Né? Uma outra questão também. Além disso, quando que você faz a avaliação, né, ou, digamos assim, a avaliação do serviço? Ou da compra? Ela é feita no ato da compra ou ela é feita depois da compra? Feita depois, né? Depende. Eu faço no ato da compra, mas é que nem eu falo. Eu me preocupo em... eu não gosto de ser abordado. Então, no ato da compra ali, se eu estou passando na loja, o cara me chamar, por exemplo, naquele momento eu já vou desistir de entrar ali. Tem uma loja que eu tenho pavor até hoje, que acho que os mais antigos vão lembrar, deve ter essa loja, né? Uma tal de Calan. Cara, você passava na frente da loja, do outro lado da calçada, os caras iam te buscar lá do outro lado para comprar um tênis. Era horrível isso. Isso é horrível. Isso é horrível. É horrível. Eu acho que isso mudou o meu jeito de compra, porque eu não gostava daquela abordagem. Então eu ficava com medo daquilo. Com certeza. Mas, em boa parte, Cláudio, a avaliação é efetuada a posteriori, né? Você, às vezes, compra ali no ato, mas você vai refletir sobre o ato da compra quando você está em casa e tudo mais. Você fala, será que eu deveria ter comprado mesmo? Nossa, não gostei do atendimento, tudo mais, né? E mais do que isso, né? Também a avaliação, ela é sempre relativa a uma determinada transação, gente. Está sempre envolvendo uma determinada transação,
né? Então, mais do que isso, vocês não estão avaliando? Vocês estão avaliando, Sim. não é isso? Uma avaliação. Sim. Então, se Sim. é uma avaliação, ela está sujeita ao quê? A critérios de avaliação. Vocês vão ter que ter algum parâmetro para avaliar. Entendeu? Algum parâmetro para avaliar. Ou seja, você tem que ter avaliar é sempre comparar. E comparar, gente, pressupõe-se que você tenha alguma medida para usar, alguma régua para usar. Né? Eu costumo dizer o seguinte: você não tem nada para comer. Você está sem comer há 2, 3 dias. A pessoa te oferece ali um prato de arroz com chuchu. Você vai achar aquilo a melhor comida do mundo. Melhor comida do mundo. Mas, de repente, você já tem um certo grau de satisfação com alguma comida, alguém te oferece um arroz com chuchu, você fala, poxa, isso daqui eu como, tudo bem, mas não é algo que vai me agradar. Por quê? Eu gosto. Tem uma regra. Você gosta de arroz com chuchu? Eu adoro. Todo mundo fala que não tem gosto de nada, chuchu, né? Sou louca. O soufflé de chuchu é bom. Ah, eu nunca comi. Soufflé de chuchu é bom. Esse eu gosto. Entendeu? Esse eu gosto. Mas o resto, com certeza, eu não sou muito fã, não. Os outros tipos de chuchu. Um arrozinho fresquinho, professor, com um chuchuzinho bem refogado. Dos deuses. Eu passo nessa. Mas olha só que interessante, né, gente? A gente está criando uma régua, então você tem que ter algum parâmetro de comparação, né? Essa é a questão, né? E esse processo de comparação, né, pressupõe que você tenha uma referência anteriormente existente. Você teve que ter algo antes para poder comparar. Senão, você não tem como comparar. Tá? Então, nesse sentido, a natureza, né, da referência comparativa é um objeto de discussão. Né? Ele é um objeto de discussão. Né? Por quê? Você está comparando o que você fez com expectativas anteriores. Né? Ou, como a gente chama, né, que as crenças do consumidor. Né, sobre o desempenho de um certo produto ou serviço antes da sua aquisição. Por exemplo, vocês vão ter, por exemplo, uma aula, quando vocês foram fazer o curso de gestão de varejo. Sei lá, teve lá, alguém falou, vai vir um professor da USP, bambambam, não sei o que lá. Mas vocês nunca tiveram aula com esse indivíduo. Vocês criam uma expectativa baseado em alguns critérios estabelecidos. Pô, o cara é professor da USP, o cara é consultor, não sei o que lá. Aí o professor vem e vai dar a aula a vocês. Ou seja, aí a aula dele, de repente, não é boa, o cara não consegue dar aula direito, ele tá para falar de A, ele fala de B, tudo mais. Ou seja, de repente, as expectativas com as quais vocês criaram a anteriori não se verificaram a posteriori. Então, você criou ali, entendeu, uma insatisfação. Né? Uma insatisfação. Vocês usaram critérios ali, né, que meio que subjetivos, esperando um delivery de um serviço que, de repente, não foi adequado naquele momento. Tá? Então, só para vocês verem, né? Antes da aquisição, essa questão, você forma uma expectativa antes da aquisição. Outra questão também é o seguinte, poxa vida, o que você vai falar? Você pergunta para alguma outra pessoa que teve aula com aquele professor, mas de repente aquela pessoa, baseado nos critérios dela, e lembre-se, os critérios mudam de pessoa para pessoa. A pessoa fala, não, aquele professor é fantástico, eu gostei dele, entendeu? Foi maravilhoso. E, de repente, né, quando você usou esses critérios baseados na experiência, tá, de um outro consumidor,
tá? Vocês vão entender que, na verdade, essa comparação, essas normas, são reflexo de um compromisso entre as necessidades e desejos do consumidor e aquele que ele julga possível, em função de suas experiências anteriores. E, nesse sentido, não é baseado no seu critério de comparação, ok? Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Sim, tem sentido sim, professor. Tá? Por isso que eu estou querendo dizer para vocês que, muitas vezes, esse conceito de percepção, ele é um critério subjetivo. A gente tem que criar alguma maneira de quantificar isso, óbvio. Tá? Isso é fato. No entanto, como quantificar isso? Isso é uma coisa muito difícil, porque nós estamos lidando com percepções, em última instância, com sentimentos. Entendeu? A compra envolve um sentimento, uma satisfação. Eu brinco em sala de aula, mas eu falo que tem até uma certa verdade, né? Por exemplo, imagina, Michele, que você brigou com o seu marido, porque ele não te tratou legal, não fez aquele carneirinho gostoso que você queria, entendeu? Não fez aquela esfirra maravilhosa que você queria. Entendeu? Tá, perfeito. Michele, aí você tá triste, tá depressiva, tá tudo isso. O que você vai fazer? Eu vou ficar bem fechada com ele. Você vai bem fazer e grossa. Então, você vai fazer consumoterapia, Michele. De preferência com o cartão de crédito dele. Sempre dele. Lembre-se, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Pior que eu não só gastou, nem ele quer. Olha aí. Mas olha só que interessante. Você vai lá, e tem gente que faz isso. Ela vai, estou me sentindo depressiva, preciso ir comprar alguma coisa. Ela busca, né, a compra, a satisfação como uma sensação ali de prazer. Uhum. Uma sensação de prazer. É doido isso? Mas existe essa questão da compra enquanto prazer. Enquanto prazer, gente. Tá? Então, o que vai acontecer nesse sentido do que eu estou falando? Né? A pessoa, Liliane, eu sou essa, preciso de comida japonesa. Eu também, Liliane, estou precisando de comida japonesa. Eu não estou achando. Entendeu? Tá difícil. Faz muito tempo que eu não como comida japonesa. Tá me dando já, entendeu? Depressão também. Mas olha só que interessante, né? A gente vai tentar satisfazer isso, então, tentando fazer com que o nosso ego ali, a nossa percepção seja satisfeita. Pois bem, voltando ainda nessa questão aí de como se agrupa essa questão. Você também pode tentar fazer uma comparação, né, dessa questão de satisfação, comparando uma relação entre a razão dos custos, tá? O que seriam esses custos? Sentido mais amplos possível, tá, gente? Não pense só no custo financeiro. É o custo baleado pelo preço, pelo tempo, tá? Pelo deslocamento, pela apurrinhação, digamos assim, tá? Versus os benefícios da transação, tá? Versus os benefícios da transação. E o valor desta razão para o vendedor. Tá? Então, você vai ver, nesse sentido, se você conjugaria essa transação como sendo ela uma transação justa ou injusta. Tá? Pensando aí numa questão de teoria de equidade, ou seja, o que é justo ou injusto na sua percepção. Tá? Então, muitas vezes, você fala, putz, eu tenho que pegar para, sei lá, você quer ir num show da sua banda de rock favorita, mas para ir no show da sua banda de rock favorita, você tem que ficar lá 3 dias debaixo do sol, chuva, granizo, apocalipse zumbi, para conseguir, por exemplo, comprar um ingresso. Tem gente que fala, não, mas eu não me sujeitaria a isso nunca.
né? Ou seja, a pessoa ali está fazendo uma análise custo-benefício, né? Por quê? Ela não está olhando só a questão do preço, ela está olhando a questão dos custos nesse sentido mais amplo. Pô, vou ter que ficar 2 dias ali, tem um tempo dispendioso, debaixo de sol. Tem gente que faz, que fala, não, vale a pena, tudo pelo meu ídolo, ou pela minha ídolo, né, nesse sentido. Então, a gente tem que olhar se isso é justo. Por exemplo, outra coisa, você pode também fazer uma comparação com desejos e com valores, tá? Com desejos e com valores. E nesse sentido, tá, os objetivos do comprador é que vão se constituir essa referência para se utilizar como termo de comparação, tá? Essas duas abordagens, tá? Essa que eu falei da comparação dos custos com a razão e essa que eu estou falando com desejos e valores, tá? Ela é uma teoria bem mais recente, inclusive, né? Quem começou a analisar essas questões foi um prêmio Nobel de Economia, tá? de 2017. Eu não lembro o nome dele agora, tá? Mas eu lembro que eu estou tentando lembrar o nome desse Prêmio Nobel de Economia 2017 agora. Ele justamente fala do seguinte, né? Da questão da razão versus essa percepção de satisfação. Dessa percepção de satisfação. É muito interessante quando a gente olha isso, porque ela foge um pouco do mainstream econômico tradicional, né? Que isso que é o interessante, né? Que isso que é o interessante. Angus Deaton, tá? Angus Deaton, tá? E um outro também que analisou essa questão, né? Também que é muito interessante, né, além do Angus Deaton, é o... Puxa, como é que era o nome dele? Tô tentando lembrar agora um outro. Além do Angus Deaton. Agora não lembro, gente. Daqui a pouco vai vir na minha cabeça. Tá? Mas o Deaton foi muito interessante. Ele usa justamente essa questão aí da racionalidade, do ponto de consumo, na questão de bem-estar e assim por diante. Tá? Então é muito interessante quando a gente olha essa questão. Tá? Outra questão também que é interessante, né? Quando a gente fala esse conjunto que a gente chama de desconfirmação de expectativa, tá? Quem começa com isso daí, tá? É um pessoal, alguns economistas, alguns administradores, tá? Que começam a analisar esses comportamentos aí no ano de 1995, tá? Brooks, Evard e Olivier são 3 professores dos Estados Unidos que começam a analisar esses, a gente chama de paradigmas da desconfirmação, tá? Que eles tentam analisar o seguinte, né? Como a satisfação do consumidor, né, é conduzida com a questão da expectativa, tá? De uma predição da expectativa como padrão, e a posteriori uma certa frase, né, de desconfirmação dessa expectativa, né? Como é que se dá como é que você cria um quadro de referência a partir do qual é efetuado um certo julgamento comparativo, tá, entre a questão da compra e a sua expectativa, tá? E como é que os resultados menores, né, resultados menores do que o esperado, que a gente chama de desconfirmação negativa, ela é julgada como inferior, tá, a esse ponto de referência. Enquanto que resultados melhores do que o esperado, que ele chama de desconfirmação positiva, é avaliado como superior a ele.
tá? Então, ele fala o seguinte, que esses modelos de desconfirmação de expectativa, eles levam em consideração os sentimentos de satisfação, tá? Que ocorrem quando os consumidores comparam suas percepções do desempenho de um produto com as suas expectativas de compra, tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Pessoal? Professor, eu não escutei o final, o meu falhou aqui, eu não escutei o finalzinho. Eu estou dizendo que é o seguinte, que esses modelos, né, que a gente chama de modelos de desconfirmação de expectativa, ele é uma coisa recente, né, tem aí 25 anos que se formulou esses problemas, tá? Então, esse modelo, ele está dizendo o seguinte, né, que os sentimentos de satisfação, tá, ou seja, a satisfação da compra, ele ocorre quando os consumidores comparam suas percepções de desempenho de um produto às suas próprias expectativas. Tá? É nesse sentido. E resultando dois possíveis caminhos. Um primeiro caminho, que resultados menores do que o esperado, ou desconfirmação negativa, como eles colocam, né, como a teoria coloca, é julgado como inferior a esse ponto de referência que ele coloca. Enquanto que resultados melhores do que o esperado gera uma desconfirmação positiva, ou seja, é avaliado como superior a ele. Tá? Então, isso que é o interessante, tá? Desses modelos de desconfirmação de expectativa. Tá? Então, nesse sentido é que a gente está tentando entender como os consumidores formam essas suas expectativas. Tá? Como eles buscam essas expectativas. Então, a gente pode tentar dizer, né, que essa interrogação que está aqui é, na verdade, o seguinte, poxa, você vai efetuar um ato de compra, pode ser de um produto ou de um serviço, tá? Você procura buscar informações. Onde você vai buscar informações? Nos diversos lugares possíveis. Hoje, vocês buscam na internet, vocês buscam no YouTube, muitas vezes vocês veem lá unboxing, né, no YouTube, ou seja, alguém ali que está comprando o produto pela primeira vez, abrindo aquele produto e assim mostrando para o mercado. Vocês procuram olhar outras pessoas que fizeram essa compra, vocês vão ter ali percepções positivas, percepções negativas, vocês vão ponderar aquilo segundo os critérios que vocês imaginam, tá? E além disso, vocês ali vão trazer muitas referências, né, pelos consumidores, que vocês estão procurando essas informações, né, a experiência de consumo que você pode ter daquilo, tá? Então, a ideia é que essa satisfação que vocês estão utilizando no paradigma da compra, né, ela tem que ver se ela vai bater ou não com as suas expectativas, tá? Então, o que está se dizendo? Que a satisfação, acima de tudo, ela deriva de um processo psicológico, gente, que confronta uma referência interna, ou seja, algo baseado dentro do que está das suas percepções internas. Então, aí vai muito das suas crenças, das suas escalas de valores, da sua percepção de mundo, tudo isso está lá de alguma forma, tá? Com uma confrontação, digamos assim, tá? Externa, que é o resultado da sua compra, tá? Então, vocês vão ter ali uma comparação entre um antes e um depois. Por isso que eu falei que a avaliação é efetuada após a compra, ou seja, a satisfação diferente da atitude, ela constitui o quê? Uma resposta a determinada transação que foi feita, ok? Ou seja, ela é transitória e específica, tá? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, pode afirmar que a distinção é muito importante, tá?
entre essa questão do antes e do depois, ou seja, da satisfação e da atitude, tá? Ou seja, por isso que eu estou dizendo que a satisfação ela é um resultado, ela é um estado psicológico, tá? E não uma predisposição relativamente estável e durável, tá? E mais do que isso, né? Ela é um estado psicológico posterior à compra, tá? Posterior à compra e mais do que isso, relativo, tá? E relativo. E nesse sentido é que você pode ter algumas situações em que levam o quê? Esse conjunto de informações que você buscou, tá? Nas diversas mídias impressas, mídias televisivas, meios eletrônicos e assim por diante, tá? Também as informações que você busca no boca a boca ou falando com outras pessoas, tá? E que essas duas coisas, baseado com o seu conjunto de crenças e valores, vai formar uma certa expectativa com relação ao ato de compra. Com relação ao ato de compra, tá? No entanto, você ainda não comprou, você ainda não é detentor do produto. Você está procurando fazer uma avaliação aqui a priori, mas ela pode ou não se confirmar a posteriori. Ok? Pergunta, gente. Ok, professor. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou está muito técnico? Não, faz sentido, sim. Sentido. Faz sentido, sim. Vocês já tinham visto alguma coisa como isso transformado em ciência? Nesse sentido? Eu não entendi, professor. Vocês veem que é uma ciência, entendeu? Também baseada em comportamentos psicológicos. Sim. Tá? Sim. E por que isso daí? Porque esse modelo, tá? Ele está baseado no quê? Na habilidade de cada um de vocês, ou seja, na habilidade individual de um consumidor explicar ou racionalizar, ou seja, botar ali numa ordem racional, tá? De uma ordem que faça lógica para ele, as aparentes discrepâncias, digamos assim, percebidas na experiência de consumo e no pós-compra, tá? E no pós-compra. Isso que é o interessante. Isso a gente chama de teoria da assimilação, tá? Já existe uma outra, né, chamada teoria da equidade, tá? E aí o conceito de equidade pode ser aí como um fator adicional, tá? Na resposta pós-compra, tá? Depois que você comprou aquele bem ou serviço, tá? Que pode ser denominado aí, entendeu? Pelo que a gente chama de paradigma da desconfirmação das expectativas, ou seja, a ideia é que esses processos de equidade e de desconfirmação, tá, são complementares nas respostas dos consumidores, tá? É nesse sentido. Tá? E isso, por sua vez, né, você pode ter também a questão das emoções no ato do consumo, tá? Ou seja, as emoções no consumo podem dar aí uma ideia de um conjunto de respostas hedônicas. Quando eu falo respostas hedônicas, vocês têm noção do que é isso? Não. Ninguém tem noção? Quando eu falo de hedonismo, resposta hedônica, ou adaptação hedônica, tá? É o seguinte, é quando você faz um ato da compra, você volta num nível, digamos assim, de felicidade, tá? De uma felicidade estável. Olha que coisa legal, né? É aquela questão, entendeu? Que apesar do mundo estar caindo, eu estou feliz porque eu fiz uma compra. Olha que coisa legal. Entendeu? Isso é o que a gente chama aí, entendeu? De digamos assim, uma adaptação hedônica. Tá? Ou seja, as pessoas, às vezes, quando o mundo está caindo, mas ela está fazendo uma compra, ela está feliz. Olha que coisa legal. Entendeu?
e dado durante a experiência, né, do consumo de um produto ou de um serviço, tá? Interessante, né, isso daí, né? Quando a gente pensa nessa questão da satisfação do consumidor, tá? Eu vou fazer também o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou mandar por e-mail, tá? Um artiguinho falando um pouquinho dessas questões, tá? Também, baseadas aí em psicologia comportamental, ok? Para vocês darem uma olhada, tá? Que vale muito a pena ser estudado nessa questão, tá? Quando a gente olha esse conceito, né, de satisfação de cliente ou satisfação do consumidor, tá? Ou seja, desse processo de satisfação do consumidor, ok? Então, dando continuidade, quando a gente pensa nas expectativas, né, olhando para isso aqui, algum de vocês entendeu isso daqui? Se vocês olharam o material? Sim ou não? Entendi de cima. O Clauderson está falando que entendeu de cima, que é... Satisfação de compra, ela ficou feliz ali. Ela comprou e ficou feliz. Agora eu não entendi esse. Então, aqui é o seguinte, esse modelo de desconfirmação, tá? O que nós estamos falando aqui, modelo de desconfirmação de expectativa. Tá? Esses são os possíveis resultados. Estou colocando a teoria aqui de uma maneira mais figurativa. Está dizendo o seguinte aqui, você pode ter uma expectativa com relação à sua compra normal, nem boa, nem ruim. E o que você comprou também nem é bom, nem ruim. Então, se você estava esperando algo que está dentro do que você estava querendo, mas para você não é nem bom nem ruim, você está numa situação feliz. Você está numa situação boa. Agora, se você tem uma expectativa alta com relação ao seu processo de compra, do seu produto ou do seu serviço, e o que se entrega tá na média, você vai ficar o quê? Insatisfeito. Você vai ficar ali tristinho, não é insatisfeito, é tristinho. Tá? É tristinho. Poxa, eu tinha uma expectativa alta do que eu estava querendo, mas o que eu recebi está na média. Não é nem pior, nem melhor do que o que tem de outros produtos ou serviços no mercado. Fiquei triste? Fiquei um pouco triste. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa alta, mas ao mesmo tempo também não me frustrou. No entanto, se a sua expectativa com relação a um produto ela é baixa, tá? Ela é baixa. E o que te entregam está na média, você também está feliz. Você também está feliz. Eu não tinha grandes expectativas, o que me entregou está na média, estou feliz. Faz sentido isso para vocês? Sim. Sim. Outra coisa também que é importante observar é o seguinte, tá? A satisfação do cliente, tá? Ela também vai desempenhar um papel particularmente crítico, tá? Ele é bem crítico mesmo, em ramos, tá, do mercado que são altamente competitivos, tá? Ou seja, mercados que são altamente competitivos e que há uma enorme diferença entre fidelidade de clientes meramente satisfeitos, tá? E a de clientes completamente satisfeitos ou encantados, tá? Isso é uma coisa muito interessante. É muito interessante, tá? Por quê? Um cliente muito satisfeito, ele vai manter um relacionamento longo e saudável com uma empresa ou com um serviço, em que ambos se beneficiam, tá? Então, se o cliente está satisfeito, a probabilidade de que o cliente volte a negociar com a empresa cresce, tá? Ele aumenta. Por quê? Porque você está estreitando ali um relacionamento, né, entre a questão da satisfação do cliente e a sua retenção ali enquanto cliente, tá? Ainda continuando com esses modelos, imagina o seguinte agora, a sua satisfação, a sua expectativa é normal, nem boa nem ruim, mas o que te entregam é abaixo da média.
você também vai ficar tristinho. Ah, mas eu não esperava muito disso. Eu não esperava muito disso. Agora, sua expectativa é baixa. Eu não tenho expectativa nenhuma. Até espero nada. Ah, o que me entregou também é ruim. Também estou feliz, porque eu já imaginava que aquilo era ruim. Então, não me frustrou. Não me frustrou. Entendeu? Agora, o pior é quando você tem o quê? Uma alta expectativa e que te entregam é uma porcaria. Aí você vai ficar irritado. Aí você vai ficar irritado. Foi Furioso. furioso. Por isso que eu coloquei aqui o MM aqui, entendeu? Bravinho. Um MM bravinho, tá? Por outro lado, sua expectativa é baixa. Sua expectativa é baixa. Mas o que te entregam, tá? O que te entregam é acima da média, você também fica feliz. Você fica muito feliz. Mas você vai ficar feliz a ponto de fidelizar? Não. Te entregaram até acima, mas sua expectativa era baixa. Sua expectativa era alta. E o que te entregaram é alto, você também está feliz. Era o que eu esperava. Agora, essa é a melhor situação. Olha que interessante. Eu tinha uma expectativa mediana. O que me entregaram é de alta qualidade, alto valor. Aqui você fidelizou o cliente. Aqui você fidelizou o cliente. Olha que interessante. Olha que interessante. Esse modelo de expectativas, ele é muito interessante, né? Por quê, né? A gente pode pensar que nas situações em que você se encontra, como essa daqui, tá? Vocês veem que nenhuma outra. Essa daqui é o nosso cliente o quê? Insatisfeito. Esse é o famoso cliente insatisfeito, ou seja, foi criada uma alta expectativa sobre um produto ou serviço que foi entregue abaixo da média. Esse é o problema, esse é o perigo. Esse é o perigo. Eu não sei se vocês percebem, né, quando eu mostro essas figuras para vocês, né, como dá para mapear essas coisas, como dá para mapear. Né? Ninguém fala, mas nunca pensei que poderia, digamos assim, mapear e matematizar essa questão da expectativa. Mas dá. Vocês veem, então, que de todas as situações possíveis, você vê, nós temos 9 situações possíveis. 9 situações possíveis. Dessas 9 situações possíveis, essa daqui é a pior situação possível. Né? Então, uma coisa também que nós temos que tomar muito cuidado, senhoras e senhores, na questão do fornecimento de um produto ou serviço, vocês estão para lançar um produto, estão para lançar um serviço no mercado. Vocês têm que tomar muito cuidado com a expectativa que vocês vão criar em relação ao que vocês vão entregar. Entendeu? Por quê? Porque pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. E aí vocês têm que lembrar que nesse sentido, né, quando vocês começam olhar isso, que é um cliente muito satisfeito, ele mantém ali uma relação longa e estável. Já um cliente satisfeito, gente, ele pode causar muitos problemas, né? E que tipos de problemas ele pode tomar? Pode tomar, por exemplo, alguma atitude pública. O que seria, por exemplo, uma atitude pública? Postar numa rede social. Postar né? numa rede social. Ele, de repente, faz um vídeo denegrindo aquele produto. Ele, por exemplo, coloca ali naquele... Como é que chama? Aquele... Reclame aqui. Não reclame aqui. Né? Ele faz várias coisas, né, falando mal daquele produto. Né? E no Google fazer reclamações, perfeito, Felipe, é isso daí mesmo. Né? Ou seja, ele tem um potencial ali de difamação extremamente grande. Extremamente grande. E é isso que vocês têm que pôr na cabeça de vocês hoje em dia. Com a questão da internet, a informação hoje ela se espalha muito rápido.
ela se espalha muito rápido. Essa que é a grande questão. E como fazer essa avaliação do que é bom ou do que é ruim? É muito difícil. É muito difícil. Né? Então, nesse sentido, né, a gente tem que olhar também que esse cliente insatisfeito pode fazer essa questão de atitude ruim, ele também pode buscar uma reparação diretamente com o fornecedor, né? Ele pode ali processar o fornecedor daquele produto ou daquele serviço, né? Isso também acontece. Isso também acontece. E a gente tem que pensar numa questão também da imagem. A questão da imagem é muito complexa no mundo de hoje. Não é verdade? O que vocês acham? Sim, sim, a imagem é importante. Como é que vocês veem essa questão da imagem? Como é que vocês veem essa questão da imagem? Fala, Michele. A imagem é primordial, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Aconteceu isso há alguns anos nos Estados Unidos. Eu não me lembro onde que foi, mas eu acompanhei o caso. Um professor primário, casado, tudo, ele dava aula, acho que para quarta ou quinta série, uma coisa assim. E a menininha da quarta ou quinta série, ela teve o famoso amor platônico, aquele primeiro amor pelo professor, né? Como diz, né, naquele livro de Nabokov, não sei se já ouviram falar do Nabokov, né? Nabokov é um escritor russo, né, que tem alguns livros, um deles famoso é o Lolita. Lolita é aquela menina mulher, né? Ela é menina, mas já tem o corpo de mulher, né? O The Police fala muito bem de uma música, né? Aquela Don't Stand So Close to Me, não fique tão próximo de mim, né? E ele fala, né, na música, né? Young teacher, a schoolgirl's fantasy, né? Ou seja, professor novo é a fantasia da adolescente. Isso, Sheila, perfeito. O cartão de visita deve passar confiança. Mas o que acontece? Esse professor, a menina declarou o amor para ele, ou coisa do que o valha, e esse professor chegou e contou para os pais da criança. Tá acontecendo assim, assim, assado, não sei o que lá. Beleza. Os pais deram uma chamada uma chamada na menina, e a menina falou que, na verdade, o professor é que a assediou. Bem, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Acabou com a vida dele. Acabou com a imagem dele. Acabou com a imagem dele. Por quê? Toda a mídia foi em cima dele, achando que ele era realmente o cara mau. A esposa pediu divórcio, tinha criança envolvida, né? Ele era casado, tinha um filho. A menina, quando viu o que falou, ela não tinha noção, né, do que ela poderia ter feito, né, da noção do que ela falou. Ela disse o quê? Não, isso é mentira, eu fiz isso para me vingar do professor. Todo mundo acreditou que, na verdade, ela estava falando aquilo porque estava sofrendo uma pressão dos outros. E por isso que ela estava mentindo agora, que a mentira é uma verdade. Então ninguém quis acreditar. E moral da história. Depois se provou que realmente o professor não era mais culpado. Mas pergunto a vocês, senhoras e senhores, se vocês soubessem de um professor assim numa escola, vocês deixariam seus filhos lá? Muito provavelmente não, né? Muito Claro que não. Pois é, mas foi provado que o professor não teve culpa. Depois, né? Foi provado depois, a gente já tirou as crianças de lá. Sim, mas sempre fica aquela questão, o professor, não sei o quê, não dá para falar, não sei o quê. Então, nesse sentido, né, essa questão da insatisfação na compra, ela tem um efeito também na imagem do produto ou do serviço, tá? É essa a questão, né? E mais do que isso, né? Essa questão da insatisfação do cliente satisfeito pode, inclusive, né, levar a empresa, os demais consumidores, a boicotar a compra
daquele produto ou daquele serviço. Por exemplo, quando foi provado, eu acho que foi, eu não lembro que marca de jeans aqui no Brasil, se descobriu que usava trabalho escravo, tá? Usava trabalho escravo, produzir os jeans, para produzir os jeans. Entendeu? Isso que é muito interessante. E aí se descobriu isso, eu não lembro que marca agora, tá? Né, que marca de jeans, eu preciso lembrar agora. M-Officer, Sheila, isso. A Mofficer, que era caríssimo. Então, o que aconteceu com a marca? Foi lá embaixo, todo mundo boicotou. Todo mundo boicotou. Por quê? A questão da imagem. A questão da imagem. Ou seja, eu estou querendo mostrar para vocês aqui que o comportamento de um cliente insatisfeito, ele tem um efeito muito grande. Tá? Você pode dizer que um cliente insatisfeito, tá? Isso não sou eu que fala, já vários autores falam, tá? Sobre isso daí, tá? Por exemplo, que um cliente satisfeito, de certa maneira, ele pode ser, por exemplo, pode ser considerado como, por exemplo, como se fosse um terrorista, tá? Esse cara, literalmente, é um terrorista. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Sim. O professor meu tá cortando, não entendi o finalzinho. O que é que faz sentido? Eu entendi terrorista, faz sentido. É quase como se fosse um terrorista. Sim, ele faz o terror, ele bota o terror e coloca e faz de uma forma que outros não boicote Isso. sua marca, seu produto, né? Justamente, gente. Isso aqui que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, por quê? Ele não só ele vai ter uma decepção, como ele vai tentar, de todas as maneiras, compartilhar aquela raiva, aquela frustração, fazendo o máximo possível de boca a boca negativo, tá? Essa a questão. Por mais que você tente criar práticas de marketing para atrair novos clientes, você também tem que fazer dar o máximo de atenção possível, tá? Com a questão também, entendeu, daqueles clientes insatisfeitos, tá? Daqueles clientes insatisfeitos, tá? Isso é uma questão muito, muito importante. Por exemplo, gente, restaurante. Você vai num restaurante, o restaurante te trata mal. Puta, quando ele percebe que você está insatisfeito, um restaurante onde ele percebe a insatisfação do cliente, o que ele faz? Muitas vezes ele não cobra o prato, ou ele fala, vamos trocar o seu prato por outro e não será cobrado, ou às vezes não cobra nem o jantar. Não cobra nem o jantar, gente. Tá? É nesse sentido. E por que ele faz isso? Ele falou, eu prefiro que esse meu cliente saia daqui satisfeito, mesmo que eu tenha prejuízo, porque eu sei que se ele sair daqui insatisfeito, o prejuízo é muito maior. O prejuízo é muito maior. Ok? Outra questão também muito interessante, quando a gente vê essa questão da satisfação do cliente, é olhar também esse tipo de mercado, tá? Esse tipo de mercado. Vocês, muitas vezes, não podem pensar em criar uma expectativa muito alta. Uma expectativa muito alta, tá? Por exemplo, se você vai numa compra, entendeu? Aí as meninas podem me responder aqui, a Michele, entendeu? A Sheila e Liliane e assim por diante, tá? Vocês vão fazer compras na 25 de março. Vão fazer compras na 25 de março. Qual é a expectativa que vocês têm em relação a compras na 25 de março? A Sheila, adoro.
Sheila, eu vou com você, tá, amiga? Mônica, também, né? Tá, mas e aí? Qual é a expectativa de compra na 25 de março, meninas? Eu vou comprar produtos baratos, que vai com pouco dinheiro, né? Que vai me satisfazer. Mas qual é a expectativa? Ai, a expectativa... Você espera um produto maravilhoso, de alta garantia, que funciona sempre, com aquele atendimento maravilhoso, com um pós-atendimento fantástico? Ou la garantia soy yo e não nos vemos mais? Não vou com tanta expectativa assim, porque não é uma garantia que tudo vai funcionar bem. Então, eu não vou com tanta expectativa. Justamente, você já não tem uma expectativa ali para 25 de março. Não é isso, Sheila? Nenhuma expectativa, principalmente com relação a atendimento, né? É assim, você já vai focado no que quer comprar, achou, volta feliz da vida, porque principalmente lá, o atendimento parece que é um favor, né? Que eles estão prestando, e não que eles recebem por isso. Não só isso, Sheila. Você sabe também que o que você está comprando é baratinho, talvez não dure muito. Sim. Que não dure muito. Sim, é muita coisa vamos dizer, vem de fora mesmo, com o intuito de ser praticamente descartável, né? Usa um período e joga fora. Por isso o custo é baixo. Isso, a sua expectativa, ela é baixa. A sua expectativa é baixa. Mas o que está te entregando também não é lá uma Brastemp. Mas não importa, você sai feliz no seu ato de compra. Agora, a satisfação delas é sacola cheia, professora. Isso. Agora, Clauderson, imagina que você vai comprar, tá? Vai comprar, por exemplo, um Jaguar. Opa, não é lá. Não estou falando bicho, tá? Estou falando aquele motorizado. Tá? Qual é a sua expectativa? É alta. Muito alta, não é isso? Muito alta. Exato. Ela é muito alta. Muito alta. Ora, o que ele tem que entregar para você também tem que ser muito alto. Exatamente. Tem que ser muito alto. Entendeu? Quando ele te entregar, a sua expectativa é alta e o que ele entregou é muito alto, você vai sair feliz. Você sai feliz, com certeza, muito feliz. Exato. Muito feliz. Mas olha que interessante, né? Quando você olha, por exemplo, agora imagina que a sua expectativa é muito alta com relação ao objeto de compra, seu, que é o Jaguar, mas o que ele está te entregando não é o que você imaginava. Putz, ainda vai ser, isso aqui vai ser influenciado ainda mais pelo valor da compra. Você fala, peraí, eu paguei um absurdo de caro. $500 mil. Isso. Eu esperava que o atendimento fosse melhor pelo que eu estou desembolsando. Exato. Ou seja, o valor embutido também no ato da compra aí vai ter uma influência maior ou menor. Maior ou menor. Olha que interessante. Tá? Ou seja, a lojinha da 25 de março ali, as meninas ficam felizes porque a expectativa não é alta, mas o que entrega também não é alto, mas você sai feliz. E se em algum lugar lá ainda aconteceu que a expectativa lá é indiferente, mas o cara que entregou é bom, você sai mais. Aí você amou. Você vai lá sempre. No entanto, né, quando a gente olha para um bem de alto valor, o risco é muito maior. O risco é muito maior. Ok? Faz sentido isso? Faz sim, muito sentido. Faz. Ou seja, esse sentimento de prazer, tá? Ou de desapontamento, senhoras e senhores, ele pode ser alto ou baixo, e justamente vai decorrer dessa comparação entre o que a gente está esperando, tá? E o resultado quando comparado aí em relação às expectativas da pessoa. Ok? Perfeito? Ficou claro isso?
Ficou. Sim, ficou. Sim, ficou. Vamos lá. Vamos continuar, então, falando aí. Tá? E aí, quando a gente olha isso, quais são os grandes problemas? É como mensurar essa satisfação, né? Existem escalas, tá? Uma escala que se pode usar é essa escala de níveis, tá? Onde a gente diz aí, né, que esse nível 1, né, ou medidas de satisfação, né, os clientes geralmente abandonam a empresa e estão propensos a falar mal dela, tá? Entre o nível 2 até o nível 4, ou seja, o 2, o 3, o 4, você pode dizer que os clientes ali estão apenas satisfeitos e podem mudar facilmente de fornecedor quando surgir uma oferta melhor. Ou seja, aquele cliente que não está fidelizado. Tá? Você não fidelizou. Ele vai comprar porque ele analisa ali uma relação custo-benefício. Agora, o cliente realmente que se fideliza é esse que a gente chama de nível 5, ou seja, que ele tem uma grande probabilidade de repetir a compra e elogiar a empresa. Lembre-se, gente, aqui é probabilístico, não é determinístico. Probabilístico quer dizer, tem uma probabilidade de ocorrência da compra. Pode ser que ocorra ou pode ser que não ocorra. A gente sempre analisa isso estatisticamente baseado no histórico de clientes. Tá? Então, é nesse sentido, tá? Que a gente tem que pensar que uma organização, principalmente quando está pensando em serviço, lembra, esse serviço é um intangível, né? Nós estamos falando aí de uma questão que ela tem que procurar melhorar seu desempenho, levando em consideração planejamento, revisão de processos, acompanhamento de performance, melhorias contínuas, tá? Tudo isso é vital aí para o posicionamento das empresas, das organizações no mercado. Tá? E mais do que isso, imagina que a empresa percebe que houve um aumento na procura e na utilização de seus produtos ou serviços. Tá? O dono da empresa vai ter que tomar medidas, né, nesse sentido, levando em consideração aí investimentos em controle, prevenção, tá? Investimentos que não se resumem apenas no âmbito financeiro, tá? Mas também em tempo e energia que os gestores e demais funcionários têm que dedicar à questão da qualidade, tá? A qualidade é fundamental aí nesse sentido, tá? Então, essa busca do nível 5 aí é o que a gente tem que ter como medida de satisfação, tá? Essa é a busca sempre, ou seja, aquele cliente que você sabe que, de repente, a probabilidade de compra dele é muito alta, tá? E quando a gente pensa nessa questão de satisfação e fidelidade, uma pergunta que a gente tem que colocar, e ela é fundamental, é isso, né? A satisfação do consumidor na experiência de compra resulta em fidelidade? O que vocês acham? Eu acho que depende. Do quê? Então, depende do que você entregou para ele, o tratamento, o atendimento, o que você proporcionou para ele para você conseguir fidelizar. Eu acho que é uma escada ali que você vai buscando para conseguir chegar no nível 5 ali, acredito eu assim. Certo. Então, realmente, né, a gente pode dizer que a decisão... Oi, quem está falando? E também, né, professor, Oi, Sheila, fidelizar também se for, de repente, for útil para você aquele produto, né, no caso do cliente. Ele tem que ver se aquilo agrega benefícios para ele. Porque às vezes foi um atendimento ótimo, ele vendeu um produto que para o mercado é bom, mas que para mim não tem tanta utilidade. Então, acabo não sendo fidelizada por este motivo. A empresa tem N qualidades, mas não atende a minha vida, sei lá, minhas necessidades. Isso, justamente o que você colocou, Sheila, é o que está aí agora no PowerPoint, ou seja, né, quando você está procurando um produto, um serviço, você também, a empresa tem que estar muito preocupada com a questão do pós-venda ou na importância de se criar experiências, entendeu, com a marca em várias esferas dessa compra. Tá? Ou seja, não é só aquele momento, mas é o conjunto dessas coisas ao longo do tempo.
tá? Se não, é mais uma compra, uma relação ali transacional entre um cliente, tá, e o vendedor, e nada mais do que isso. A fidelização transcende essa relação só de compra naquele momento. Tá? Ela envolve um conjunto de pequenos contatos com ela ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso é muito interessante. Tá? Quando a gente pensa nessa questão da fidelidade ao cliente. Todos nós nos sentimos mais fiéis, digamos assim, a uma compra, quando a gente tem a percepção de que, de repente, a compra que nós estamos fazendo, parece que quem está dando atendimento para a gente é só para a gente, como se a gente fosse íntimo daquela pessoa, muitas vezes. Ou aquela pessoa te conhecesse. Né? Nesse sentido, a gente olha essa questão. Então, a gente pode se dizer que essa relação entre satisfação, né, e fidelidade, ela pode ser relacionada como uma curva que cresce em forma exponencial, como vocês estão vendo aqui, ó, né? A retenção aqui, né, no eixo Y, né, que a gente chama de fidelidade, ou a probabilidade de retenção, em relação à sua percepção de satisfação. Se você está ali numa situação, né, onde você é muito insatisfeito, né, com relação ao seu produto ou serviço, você está ali naquela famoso nosso terrorista, né? O nosso terrorista. Aqui, o terrorista, ele é muito insatisfeito. E essa zona de deserção, ela vai desde o muito insatisfeito até o indiferente, contracenando com aquelas tabelas de figurinhas que eu coloquei ali para vocês. Tá ok? Poxa, se você está numa situação onde a pessoa está entre um satisfeito, mas a fidelidade dela e retenção também é baixa, tá? É uma zona de indiferença. Eu falo, ele pode comprar como pode não comprar, tá? Como não comprar. Mas, por exemplo, imagina que você está numa situação onde você tem uma baixa fidelização, mas com o cliente com uma percepção de muito satisfeito. Eu falo que é o famoso o quê? Cliente mercenário. É o famoso cliente mercenário. E se você está numa situação de muito satisfeito com alta fidelização, aqui é o famoso apóstolo. Esse daqui é o cara, entendeu, que compra o seu produto sem questionar. Me dê um exemplo disso aqui. Será que, por exemplo, a Apple estaria nessa situação? Com o iPhone? Com certeza. Pode ser, né? É o famoso apóstolo. Sim, alta sim. Qualidade com alta satisfação. Com alta satisfação. Tá? Por outro lado, alta fidelidade com baixa satisfação é o cliente refém. Ele tem que ficar com aquela empresa, apesar de pessimamente satisfeito. Putz, é o cliente refém. Agora, imagina o cliente mercenário, né? Ele é muito satisfeito, mas tem outros que oferecem produto, ou seja, a fidelidade é baixa dele. Ele vai pedir tudo para você, né? É o cliente mercenário. Claro que a gente quer ficar aqui, nessa situação aqui de lock-in. Entendeu? Situação de lock-in é isso. Ou seja, é o melhor mundo para a empresa. Né? Onde o cliente aqui agora ele está na zona de afeição. Tá? O cliente apóstolo. Tá? Cliente, isso, Felipe, é o famoso que gosta de fazer leilão. Mas por que ele pode fazer leilão, Felipe? Porque ele tem várias opções, não é isso? A concorrência. Justamente. Tem várias opções, o produto pode ser pouco diferenciado, né? E a empresa não conseguiu fidelizar esse cara. Exato, exato. Na minha área, professor, eu não tinha isso. De um tempo para cá, eu lido muito com o mercenário. Eu não tinha isso. Eu já entrava numa zona de indiferença para quase apóstolo ali. Hoje em dia, eu lido com essa área de mercenário ali, sabe? E por quê? Difícil isso. Então, porque hoje mudou muito a questão de contabilidade, por exemplo. Hoje tem a contabilidade online.
né? Então, eu tô lá, eu mostro, eu vendo aquele serviço ainda, né, tradicional. Então, é bem difícil eu vender isso. O focal aí tem que ser a satisfação do cliente agora. Exatamente. Aí, por outro lado, o cliente me usa nesse mercenário aqui. Ele fala, então, mas lá ele me dá isso por isso. E aí eu tenho que começar, eu trabalho em cima disso aí. Tá? É bem difícil. Então, nesse sentido, você tem que tomar que atitude? Começar a monitorar as necessidades, os desejos e as atitudes do cliente. E tentar antecipar isso daí. Entendeu? Exatamente. Mais do que isso, né? Além de monitorar esses desejos e atitudes dos clientes, né, você tem que envolver ali a alta administração nesse monitoramento e no entendimento, né? E tentar direcionar e tentar, na medida que seu negócio vai crescendo, contratar pessoas capazes, né, e que gostem de produzir esses serviços de qualidade, né? É isso que você tem que fazer. Claro, levando em consideração que você mora no Brasil, então é um pouquinho mais complicado, né? Exato, bem difícil. É um pouquinho mais difícil, né? Nesse sentido, tá? Então, isso que é o interessante, tá? Então, quando a gente pensa, né, alguns dados sobre essa questão de satisfação, só para vocês terem uma ideia, tá? Estudos estatísticos mostram mais ou menos o seguinte, que as empresas não escutam nada de 96% dos seus clientes, tá? Isso é a média. Quando você olha aí dados sobre satisfação. E para cada queixa recebida, 26 clientes tiveram o mesmo problema. Clientes com problemas contam para 10 pessoas, tá? Que é 13%, conta para 20, tá? Só para vocês terem uma ideia. E mais do que isso, né? Os clientes que fizeram queixa têm maior propensão a fazer negócios novamente. E aonde que eles buscam essa informação? Geralmente em fontes gratuitas. Em fontes gratuitas. Ou seja, vai no Google, vai no YouTube, vai em algum lugar assim. Tá? Só para vocês terem uma ideia aí de alguns dados sobre satisfação. Tá? E outra questão, e como é que a gente vai medir essa satisfação do cliente? Essa é uma grande dificuldade, né? Como é que você vai tentar captar se esse cliente está satisfeito ou não? Por exemplo, a gente primeiro tem que entender quais seriam os fatores que vão influenciar as expectativas com relação aos serviços. Né? Então, por exemplo, tem fatores pessoais que vão estar relacionados com a intensidade, entendeu, dessa relação, se ela é duradoura ou não, numa expectativa que pode derivar, né, com base nas expectativas de outros. Esse é um dos grandes problemas, ou seja, você tem uma expectativa que você se baseou nas expectativas de outras pessoas, das suas necessidades pessoais, ou seja, o quanto você precisa daquilo ou não, da promessa explícita de serviços, tá? Ou seja, explícita é a pessoa que está lançando aquele serviço está dizendo, vou fazer isso, isso, isso e isso. É um pouco aquela questão, parece campanha presidencial, não é isso? Falando um pouco aí do momento que nós estamos vivendo, né? Mas também das promessas implícitas, ou seja, que estão subentendidas naquele serviço. Certas coisas não precisa estar explicitada no contrato. Você espera que, na medida que aquele serviço está sendo executado, né, algumas coisas ali são, por default, entendeu? Por default tem que ser entregues, né, tem que ser feitas. Tá implícito naquele serviço. Tá? Outra, o próprio boca a boca ou experiências anteriores que você já tiveram. Por exemplo, Cláudio, você aí, das experiências anteriores, né, com relação à compra de um tênis, de uma loja. Sim. Tá? Você usa isso, por Sim. exemplo. Tá? E outra questão, a gente pode entender que satisfação é igual à qualidade? Essa é uma grande questão também. Será que a satisfação é igual à qualidade? Né? A satisfação, a gente tem que entender que é um efeito de curto prazo. Está relacionado mais a questões de uma transação específica, tá? Ou mais específico daquela transação. A qualidade é uma coisa de longo prazo, é a performance geral. Tá? Então, a gente pode dizer que a satisfação ela vai atualizando a qualidade. Tá? Seja para melhor ou seja para pior. Tá? Então, a qualidade, a percepção da qualidade é um conjunto, soma de satisfações
ao longo do tempo. Por exemplo, eu estou aqui dando uma aula para vocês. Isso é um serviço, ok? Como vocês vão avaliar a qualidade do meu serviço? Entendeu? Vocês não vão conseguir avaliar a qualidade do meu serviço com apenas uma aula. Vocês vão avaliar a qualidade do meu serviço pela satisfação que vocês vão tendo ao longo de cada aula que eu vou dando. De cada aula que eu vou dando. Ao terminar esse curso, vocês vão poder avaliar a qualidade do meu serviço, se ele é bom ou se ele não é bom. Ah, o Francisco entregou um material adequado, o Francisco deu uma aula adequada, o Francisco ele deu atenção aos alunos e tirou as dúvidas da forma que era necessário, ele forneceu materiais, a aula dele foi clara. E isso é algo que vocês vão vendo aula a aula. Ou seja, hoje eu saí dessa aula satisfeito com o que o Francisco falou. Na próxima aula também saí satisfeito. Ao final do curso, vocês avaliarão, poxa, a qualidade do curso é boa ou não é boa. Ok? Tudo bem, gente? Perguntas? Tudo bem. Tudo bem. Ok? Então, a qualidade está relacionada com essas expectativas, ou seja, dos próximos encontros que nós vamos ter. Tá? Que vai atualizando essa percepção, vai fazendo um update dessa percepção de qualidade. E que, ao longo do tempo, pode modificar as intenções de compra. De repente, vocês podem, ao final desse meu curso, indicá-lo ou não. Falar, não, vamos fazer o curso lá com o Francisco. O cara é picareta, não é bom. Ou, olha, valeu a pena ter feito o curso com o Francisco, tá? Por causa disso. Tá? Mas o que acontece? Isso vai se construindo ao longo do tempo. Ok? Então, ficou claro a diferença entre percepção e qualidade? Agora? Entre satisfação e qualidade? Né? E mais do que isso, né? A qualidade para o serviço, né? É a forma de diferenciação também. Dar aula, qualquer um pode dar. Qualquer um pode dar. Como se dá essa aula? Eu tento, na medida do possível, diferenciá-la para vocês. O que eu tento fazer? Eu tento buscar exemplos do dia a dia, eu tento buscar exemplos que estão correlacionados com o cotidiano de trabalho do dia a dia de vocês, né, o cotidiano de trabalho de vocês, e que, portanto, esse é uma maneira de eu fazer uma forma de diferenciação. Né? Outra questão, você pode também ter lacunas na qualidade. Né? Como vão ser essas lacunas na qualidade? Ora, de repente, uma lacuna de conhecimento. Eu vou falar de um assunto sobre o qual eu não tenho domínio, ou eu não conheço, né? Ou uma lacuna dos padrões. Né? O que seriam esses padrões? O Francisco tem um PowerPoint que uma hora é de um jeito, do outro lado é de um jeito, não segue um padrão. Ou o padrão de aula dele muda. Uma lacuna na entrega. Né? Por exemplo, uma hora eu entrego uma aula em vídeo, outra hora eu não consigo, e assim por diante. Lacunas nas comunicações também, ou seja, como eu transmito essa informação, ou como eu consigo, né, transmitir essa informação. Tudo isso são lacunas, são gaps, entendeu? Que você pode perceber e que afetam a qualidade do produto ou do serviço entregue. Tá? Uma maneira de avaliar isso, tá? É um modelinho, não sei se vocês já ouviram falar, chamado ServeQual. Tá? O ServeQual, tá? Ele é um modelo que tenta mensurar a qualidade de um serviço, sempre se baseando nas expectativas do cliente. Tá? E levando em contraponto a percepção que esse mesmo cliente tem com relação ao serviço que recebeu, gente. Tá? Então, o que essa metodologia tenta fazer? Ela tenta olhar aí, entendeu? Quais são os fatores, quais fatores o cliente considera mais importantes na prestação de um serviço, tá? E ele vai dividir isso em etapas, tá? Geralmente em 2 etapas, onde esse método, tá? Ele consiste em 2 entrevistas que devem ser realizadas com vários clientes,
e focando aí em 22 perguntas pré-estabelecidas em cada uma. Geralmente esse é o modelinho ServiQual que se usa, tá? E nessas entrevistas, o cliente ele vai atribuir uma certa pontuação, uma escala de pontuação relativa à qualidade dos serviços nas organizações, tá? Essa pontuação pode ser estabelecida por um critério, tá? Geralmente o pessoal faz de 0 a 5, tá? Ou de 0 a 10, geralmente eu acho melhor de 0 a 5, tá? E aí, essas duas entrevistas, né? A primeira, ela vai questionar o cliente em relação ao que ela acha ideal de um serviço, ou o que é mais importante, tá? Para que a empresa realize esse serviço avaliado. E a segunda vai tentar entender o que o cliente acha, o que ele acha que seria uma empresa ideal, específica, tá? E aí o ServiQual vai comparar essas duas entrevistas, tá? Essas duas entrevistas. E aí ele tenta, na medida possível, analisar por essas dimensões aqui. A dimensão aqui do que é tangível, né, do que é mensurável diretamente, as dimensões do atendimento, de segurança e da empatia, tá? Quando a gente fala empatia, vocês têm alguma ideia do que seria o conceito de empatia, senhoras e senhores? Quando a gente fala empatia, o que vocês entendem por empatia? Não estou te ouvindo, Michele. Não estou te É ouvindo. entender o lado do cliente, professor? É entender o outro Se lado? colocar do outro lado. Empatia é você se coloca no outro lado. Do outro lado, isso. Do outro lado, tá? Eu acho muito interessante, por exemplo, quando a gente pensa numa aula. Eu falo para todos os alunos que fazem uma graduação e algum dia querem fazer uma pós-graduação, eu falo para eles o seguinte: a primeira coisa que vocês têm que fazer algum dia na vida, deem aula. Entrem numa sala de aula para dar aula. Sente lá e dê uma aula para 10, 20, 30, 100 pessoas. Aí vocês vão entender o que é o lado do professor. Porque é muito fácil, muitas vezes, um aluno olhar o lado do professor e falar: esse professor não sabe nada. Né? É muito interessante isso. Né? Eu já ouvi isso de alunos, eu falo: tá, baseado em que você acha que eu não sei nada? Né? Com certeza é um pouquinho com presunção, né, do aluno. Mas o que acontece? Não tem aquela questão da empatia, de colocar do outro lado e tentar entender que transmitir o conhecimento também é uma questão complexa. E o professor, por sua vez, também tem que se colocar do lado do aluno, e claro, ele tem que lembrar que um dia ele também foi aluno e falar: não, peraí, também o aluno tem os seus perrengues, tem as suas dificuldades. Então a gente tem que entender que a empatia é isso. Então, quando a gente olha nessa questão dos tangíveis, estamos olhando ali coisas como equipamento, a aparência desse equipamento, da pessoa, como é que ela está vestida, como é que ela está em aparência, o cabelinho está cortado, né, a pessoa está bem vestida, tem um visual atrativo, tudo isso, né, você usa para avaliar. Né? Então, você busca coisas aqui tangíveis, mensuráveis. Por outro lado, né, de confiabilidade. O horário prometido foi cumprido? Né? A pessoa teve interesse em resolver os problemas? Vocês veem, né, nós estamos tendo esse problema do Covid. Na medida do possível, eu tentei buscar soluções para resolver o problema de vocês. Né? É uma coisa que eu tenho percebido na aula. Eu sei aqui quem está vindo na minha aula e vem fazendo o meu curso. Tem 8 pessoas aqui que estão fazendo o curso. O resto eu não sei onde está. O resto eu não sei onde está. Mas eu sei que tem 8 de vocês aqui que estão direto comigo. Né? Que estão buscando ter esse comprometimento, né? E ao mesmo tempo eu procuro ter aqui a questão de cumprir um horário, né? De tentar resolver os problemas com vocês, né? De tentar fazer um serviço de qualidade, né? E prestar um serviço na hora em que é prometido. Ou seja, então isso daqui é a dimensão da confiabilidade. Poxa, peraí,
Francisco é confiável nesse sentido, ele está vindo, ele está fazendo o que ele está prometendo, ele não manteve nada lá dentro, não criou grandes expectativas, mas ele está criando. Ou seja, eu estou tentando, na medida do possível, gente, né? Na medida do possível, né? Voltando lá, né? Chegar no quê? Na medida do possível, tá? No Francisco é mais ou menos, né? A expectativa do curso é mais ou menos, e o que eu espero entregar é algo de alta qualidade, para que vocês fiquem felizes, tá? Mas, entendeu? Também, se o que eu estou entregando, o que vocês têm uma expectativa, tá? Eu não espero que seja muito ruim, mas também, Francisco, também estou bom, né? Agora, se você está indiferente e o que eu estou entregando também está na média, também estão felizes. Entendeu? Ou seja, eu estou, na medida do possível, tentar me ficar nesse grupo, aqui ou aqui, né? Ou então aqui. Ou então aqui. Né? Nunca aqui, né? Nunca aqui. Nunca aqui. Eu sou o cara bom, eu sou o cara excelente, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não entrego. Pronto. Queimei-me. Ok? Perfeito? Faz sentido isso para vocês? Sim, faz. Sim. Faz sim, professor, faz sim. Legal. Então, a dimensão do atendimento, né? Lendo aí dos serviços. Né? O serviço, quando o serviço vai realizar, se o serviço é prontamente atendido, né? Se estão dispostos a ajudar, ou se estão ocupados demais para responder aos clientes. Tudo isso aí é a questão do atendimento. Quando você quer tirar, vocês às vezes mandam WhatsApps ali para mim, ou tal. Na medida do possível, eu sempre tento responder, entendeu? Da forma adequada. Claro que eu também não quero o cliente mercenário, o aluno mercenário, entendeu? Comigo. Então, o aluno mercenário eu mando passear. Mas eu quero que, na medida do possível, eu tente dar... ela ficou com medo agora. Entendeu? Ela ficou com medo. Mas olha só, eu quero, na medida do possível, entregar um serviço de qualidade para vocês. Que a percepção que vocês tenham, tá? Seja de qualidade. Tá? Ok? E a dimensão da segurança. Né? Ou seja, a dimensão da segurança é, eu sinto confiança de fazer isso, eu sinto confiança de contratar aquele serviço, poxa, eu sinto confiança de contratar aquela pessoa, aquele serviço. Essa seria a dimensão da segurança. Ok? Legal? A dimensão da empatia. A dimensão da empatia, ou seja, eu, como professor, na medida do possível, senhoras e senhores, eu também tento entender a situação de cada um de vocês. Né? Principalmente, a pessoa é casada, tem 2 filhos, tem 3 filhos, está todo mundo em casa, tá aquela loucura. Poxa, é diferente da rotina normal. Então, é diferente. Eu moro sozinho, entendeu? É eu, entendeu? Minha guitarra e meus livros, entendeu? Então, para alguns é o paraíso, para outros é o inferno, talvez, de repente. Mas não importa. Eu tenho que me botar na situação de que eu entendo a situação da pessoa. Eu tenho que ter uma certa margem de flexibilidade também. Tem que tomar cuidado. Eu preciso de 10 meses. Não, não dá. Tem que ter uma certa margem de flexibilidade, mas a empatia é se colocar no lugar do outro e o outro também se colocar no lugar do professor. Já peguei alunos, por exemplo, colando em prova. Aí eu chegar para o aluno e eu falar, vem cá, professor, aí eu parar e falar o seguinte, olha, fulano, ponha-se no meu lugar. O que você acha que eu teria que fazer se você me pegasse fazendo isso? Como você acha que eu devo proceder? Aí o aluno fala, professor, é verdade. Pois é. Fernando, desculpa, você não foi mais esperto do que eu. Se você tivesse feito a ilicitude e eu não tivesse pego, tudo bem. Mas eu o peguei. Você não foi mais esperto do que eu. Então, como que a gente resolve isso agora? Ou seja, eu jogo a bola para ele. Se ponha no meu lugar como professor. Né? O aluno fala, é verdade, professor, desculpa, dá 0. Né? Então, é essa questão, a dimensão da empatia.
tá? E geralmente é isso que a gente faz, né? Alguma pesquisa para se avaliar. Gente, uma coisa que eu quero que vocês pensem, né, nesse sentido, né, é como é que vocês elaborariam uma pesquisa de satisfação para uma empresa de serviços, tá? Então, para a próxima semana, tá um outro trabalho. A Michele já ficou, olha a carinha dela, Michele. Não, Michele, isso é importante, Michele. Você vai ajudar você vai ajudar o Fadu. Cara, acredite em mim, Felipe. Isso é importante. É brincadeira, professor. Olha, eu costumo dizer para vocês o seguinte, senhoras e senhores, agora tá barato isso. É barato a minha consultoria aqui. Entendeu? Quando vocês precisarem lá na empresa, vai ficar mais caro. Bem mais caro. Tá? Fica bem mais caro. Olha só, gente. Tá? Por exemplo, né, não pode ser varejista novamente. Tá? Uma agência de viagem, nem agência de viagem. Tá? E aí é o seguinte, né, vocês têm que pensar, né? O cliente é a razão da existência de nossa empresa. O cliente nunca interrompe o nosso trabalho, nós trabalhamos para ele. O cliente e os serviços que prestamos são mais importantes do que a nossa empresa. As exigências dos clientes colaboram com a nossa formação profissional. Os clientes buscam na empresa a qualidade, por mais simples que sejam as nossas tarefas. E coloque-se na posição do cliente para entendê-lo melhor. Tá? Então, essas seriam as questões. Tá? O que eu quero que vocês façam é o seguinte, senhoras e senhores. Vocês estão em 8 pessoas aqui, né? Se vocês puderem fazer grupinhos aí de 3 e discutirem isso, eu dou aí 2 semanas para vocês me entregarem esse trabalho, tá? Melhorou, Michele? Legal. Gostou? Legal. Tá? Vamos misturar aí as pessoas. Isso é empatia, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Eu quero, então, que vocês formem grupinhos de 2 ou 3. Então, vai ter aqui grupinhos de 2, de 2. Tem 9 pessoas, né? Então, grupinhos de 3. 3, 3 e 3, tá? Eu quero que vocês tentem analisar essas frases e ver se vocês concordam ou não. E justificá-las, tá? Mas, pelo amor de Deus, tá, senhoras e senhores? Justificá-las não baseadas no que eu acho, que eu penso, no que eu quero justificativas baseadas na literatura. Portanto, usem o Google Acadêmico. Todo mundo conhece o Google Acadêmico? Sim, eu conheço. Então, não conhece o Google Acadêmico, Michele? O Google Acadêmico é o Google que faz pesquisa séria. É esse daqui, ó. Sempre quando você precisar buscar, Michele, alguma informação relevante, tá vendo aqui o Google? Estou. Sim. Acadêmico, vocês vão digitar acadêmico. Esse daqui, ó, o Google Acadêmico, o Google Scholar, o Google que busca artigos científicos. Então, sempre quando você precisar buscar alguma informação, Michele, científica, vocês usam o Google Acadêmico, tá? Então, por exemplo, olha, pesquisa de qualidade cliente. E artigos científicos. Vocês podem, por ano, ó, eu quero só de 2020, só de 2019 em diante, 2016 específicos, e assim por diante, tá? Olha lá, ó, qualidade do atendimento ao cliente, um grande diferencial competitivo para as organizações, olha lá. Ele achou aqui um artigo científico, olha lá. Ele vai baixar em PDF. Olha lá. Tem toda a teoria aí para vocês, ó. Olha que legal. Para vocês estudarem. Tá? Vou até baixar esse artigo aqui e vou mandar para vocês por e-mail, tá? Para o grupo. Que esse aqui acho que é bem interessante. Tá? Ok? E aí é só baixar. Ok? E aí, Legal. eu também quero o seguinte, vai ter um outro trabalhinho, por isso que eu estou dando 2 semanas, tá? Esse, eu quero só 2 grupos, tá? 2 grupos aí. Tem 9 pessoas, né? Eu acho que o grupo inteiro, né? 9 ou 10, não sei. Tem 7 pessoas. 7, né? Cadê o Felipe? O Felipe tá aqui.
Quem que saiu agora? 1, 2, 3, 4, 5. Não, tinha mais gente. Quem saiu? Ah, a Liliane saiu, né? Sei lá o que aconteceu com a Liliane. Acho que a Liliane saiu. Felipe tá aí. A Sheila, a Mônica. Sim. Bem, E a Michelle. combinem entre vocês. Então, tem 8 pessoas, não é isso? Tem 8, 2 grupinhos de 4, tá? Organizem entre vocês, tá? Também 2 semanas para vocês entregarem, tá? Então, é o seguinte, esse caso, é um estudo de caso, chama-se o hóspede, tá? Então, tá dizendo aí, ó, quem mora em cidades praianas raramente sente falta de visitantes, principalmente durante temporada de férias. Na maioria das vezes, esse fato é uma experiência agradável para os donos da casa. Há pouco, porém, recebemos uma visita que foi o fim. Ele apareceu com uma comitiva não inferior a 3 pessoas, cuja missão na vida era atender a todas as suas necessidades. Fomos informados que teríamos que acomodar toda essa gente. Assim o fizemos. Ele chegou trazendo, imagine só, a sua própria coleção de ferramentas. E nos momentos de folga, começava a desmontar quase tudo o que havia na casa. Gostamos de levar as pessoas que nos visitam pela primeira vez para almoçar num belo restaurante na Serra, onde se tem uma vista maravilhosa. A paisagem geralmente deixa as pessoas fascinadas, pois o cara nem ligou. Chegava a bocejar de sono. Como se não bastasse, fez uma cena na hora do almoço, recusando a comer o que fora pedido para ele, jogando o prato longe. Além disso, antes de sairmos do local, peguei-o beijando a garçonete. Revelou-se um verdadeiro desmancha-prazeres. Enquanto ele dormia, a sua comitiva cuidava para que seu sono não fosse interrompido, obrigando todos a atenderem na ponta dos pés e a falar baixinho. Quando acordava, por volta das 5 horas da manhã, era propensa a fazer o que todos acordassem também, monopolizando a conversa em tom de voz bastante elevado. Enfim, todos tinham que estar totalmente à sua disposição, atendê-lo nas suas necessidades todas e do jeito que ele queria. Tá? Cliente bem chatinho mesmo, né? Resumindo, chato. A pergunta é, o que vocês fariam para lidar com esse cliente? Tá? O que vocês fariam para lidar com esse cliente? Tá? Vocês conhecem um cliente assim? Tenho vários desses. Todo dia eu lido com um assim. Todos os dias. Pois é. Mas vocês têm um cliente que é chato assim, e que vocês mesmo assim adoram cuidar dele. Sim, porque eu aprendo. Cada dia eu aprendo com um cara desse daí. Esses caras são os caras que ensinam a gente a lidar com o dia a dia. Aham. Só isso? Vocês têm 2 clientes desse, Cláudio. Eu vi esse hóspede, eu adoro. Oi? Eu tenho. Você já tem? Não tenho, eu tenho só Tem um sobrinho. hóspede desse? Opa, tô sonhando com ele. Ô, professor, eu tenho 3 hóspedes. Olha aí o hóspede seu. Olha aí o seu. Ai, meu Deus, que coisinha mais Esse é gostosa. o seu hóspede. Como é que vocês fariam para lidar com ele? Tá vendo que interessante? Uhum. A percepção que vocês têm da coisa, né? A percepção que vocês têm da coisa. Vocês imaginavam que esse cliente era um adulto birrento. Uhum. Na verdade, esse é o cliente que vocês estão imaginando aí, ó. Esse é o hóspede. Oh, meu Queria Deus. ter um hóspede desse. Você levantou, daqui a 2. Queria vários. Tá certo, gente? Então, vocês têm um trabalhinho para me entregar na próxima semana, tá? Ô, professor, então os dois trabalhos são para entregar no dia 8, é isso? Não, esse do hóspede eu vou deixar vocês, não precisa entregar, gente, tá? Só o primeiro aí. O que eu pedi semana passada até amanhã para vocês me entregarem, tá? Tá. E esse daqui que eu pedi agora, não do hóspede aqui, tá? Esse aqui foi só uma brincadeira para vocês terem a ideia de como a percepção das coisas pode ser errada, tá? Verdade. Como as coisas enganam. E por isso que eu falo, às vezes vocês têm que ir lá em loco para avaliar. Tá ok?
E esse outro aí que eu pedi agora, 2 semanas, tá? Tudo bem? Combinado. E pode ser de... Perfeito, gente. Até segunda-feira eu coloco esse vídeo também no YouTube lá para vocês, tá? Por favor, entrem lá no meu canal, toquem o sininho, se inscrevam, entendeu? Eu já fiz isso, eu vou Eu colocar pra também. Fabiana, mas você não Eu me colocou inscrevi já. sim. Entendeu? Eu quero começar a monetizar com isso daqui. Isso, coloca o sininho lá, gente. Tem que colocar o sininho, porque toda vez que o professor colocar o vídeo, aí aparece pra gente já. Eu vou colocar lá, assim. Mais para frente, eu vou fazer aquilo lá um canal sério mesmo, tá? Não que essas aulas não sejam sérias, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu vou colocar algumas coisas bem legais lá na área de economia e finanças, tá? Mais para frente, gente. Muito bom. Tá, Bem legal, hein, professor? Bem legal. curtinhos, bem trabalhados e tudo mais, tá? Tá em trabalho isso daí já. Ok? Ok. Legal. Gente, um bom final de semana, tá? Descansem, tá? E nos vemos aí, então, na semana que vem, tá bom? Tá ok. Um abraço aí a todos. Ok, professor. Obrigado, professor. Oi. Professor, só nós aqui que estamos assistindo a aula que vai poder fazer esse trabalho, correto? Ou todos. Ou todos? Ou todos, né? Lembre-se que eu falei para você. Isso é porque o pessoal, tem um pessoal, É a entrega de todos esses trabalhos. tá, tem um pessoal que não consegue entrar na aula agora, ao vivo, aí vai assistir a aula, né? E aí a gente conversa também. Tem que entregar. Tá bom. Tá ok? Tá Bacana. ok. Tá bom, então, gente. Lembrando que aqueles que estão assistindo minha aula também aqui, eu vou dar um peso maior, porque estão participando. Aqueles que estão vendo no YouTube e tudo mais, tudo bem, se entregar o trabalho e tal, mas a presença também é um critério de avaliação. Legal, professor. Tá bom. Tá bom? Tá certo, Ok. então, gente. Um beijão aí. Até mais a todos, tá? Até. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Gente. Então,